ônibus ou metrô está cheio, tem gente que se aproveita para praticar atos libidinosos. O abuso é relatado com frequência, mas por muito tempo foi tratado como uma contravenção penal. Se fosse denunciada, a pessoa pagava uma multa e pronto. Mas agora a prática é crime e quem importuna outra pessoa sexualmente pode ser preso. O que significa esta mudança na lei? É o que vamos ver no programa Artigo 5º de hoje. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Sobre este tema, eu converso com o promotor de justiça Antônio Suxberger, que também é professor de Direito Penal e de Direitos Humanos, e com a médica Mônica Mulatinho de Almeida, especialista em educação sexual. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Suxberger, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza importunação sexual. O que hoje agora passa a ser previsto como crime é a prática dessa importunação com um ato de natureza libidinosa contra a vítima, seja homem, seja mulher, com esse intuito, essa pretensão, essa vontade de satisfazer a lascívia, o desejo sexual, essa vontade de satisfação sexual por meio desse ato, realizado sem o consentimento ou muitas vezes até mesmo sem o conhecimento da vítima. Então, a lei vem em boa hora, ela cria outras figuras igualmente em relação, por exemplo, a causas de aumento de pena, figuras como a do estupro corretivo e o estupro coletivo, e igualmente dá um tratamento mais gravoso no que diz respeito à própria persecução penal. Esses crimes passam a ser hoje crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, o registro policial, a investigação, a ação do Ministério Público independem de manifestação da vítima. Doutora Mônica, a gente escuta muito falar de casos no transporte público. Esse é geralmente o local onde mais acontece esse tipo de situação? Eu sou um exemplo. Quando pequena aqui em Brasília, a gente andava mais de ônibus, seus 13, 12 anos, era tranquilo, né? Uma vez eu estava no ônibus e aconteceu exatamente isso. E aí, como a gente é criado também naquele suposto mito de que, homem é assim mesmo, tudo assim, você não pode ficar sozinha com eles. Assim. Então, eu fui educada para virar o rosto, né? E eu também era pequena, estava sozinha, não cabia fazer nada. E no Rio, quando eu ia para a Faculdade de Medicina na Fluminense, no Niterói, da Tijuca para Niterói, era assim, naquela sardinha. Então, acontece mesmo. Acho que até, não sei se está tão banalizado ultimamente. Criaram, no Rio tem o metrô, né, das mulheres. E parece que deu uma diminuída. E esse tipo de crime, promotor, ele tem acontecido mais ou ele está sendo mais denunciado? As pessoas estão tomando a consciência de que realmente é um caso que aconteceu, né? Não é da cabeça de ninguém. Esses crimes que envolvem a manifestação sexual, a liberdade sexual das vítimas, são crimes de difícil verificação de dados. Na criminologia, a gente chama isso daí de cifra negra. O que é isso? Crimes que ocorrem, mas que não passam para uma comunicação formal do Estado que promove persecução penal. Então, é difícil afirmar se esses crimes têm acontecido com mais frequência. O que talvez se perceba é que haja uma maior visibilidade dessa situação, derivada muitas vezes dessa subnotificação, ou seja, o fato acontece, mas não chega ao conhecimento, hoje passe por notificações mais frequentes. Medidas prevencionais, como, por exemplo, a criação de vagões específicos, as campanhas de maior visibilidade, de respeito e de atenção ao espaço feminino, elas criam situações de nítido poder inibitório, mas mais do que o poder inibitório, mas igualmente o estímulo à denúncia, ao dizer, ao afirmar, de ver o errado, apontar o dedo, chamar a atenção. Então, são situações que dão, pelo menos do ponto de vista dos dados, a percepção de que o número desses crimes aumentaram. Mas me parece que, em verdade, esses fatos estão ganhando maior visibilidade e não que efetivamente sejam fatos criminosos que tenham acontecido com mais frequência. E qual é a consequência para quem passa por uma situação como essa, doutora Mônica? Desde transtornos, né, depressivos, transtornos ansiosos. Eu mesma tinha uma amiga que tinha síndrome do pânico, que tinha ataque de pânico quando ia entrar no ônibus Rio-Niterói. Em questões de saúde, tudo que o estresse envolve, né? Desde enxaqueca para quem tem genética para enxaqueca, desde gastrite para quem tem genética para gastrite, todas essas importunações, toda essa sensação de ser usada, né? E sem o seu consentimento... Deixa marcas, né? Ela não tem como não ser deletéria, né? No que toca o aspecto emocional, cai a autoestima, porque você é uma massa amorfa que está ali, né, disponível, sem querer.
E o que era tratado como uma contravenção penal passou a ser crime. A lei que enquadra a importunação sexual e determina maior punição foi sancionada pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, enquanto estava à frente da presidência da República. Pode mostrar a reportagem. Quem é mulher sabe. Situações como estas são comuns no transporte público. Homens se aproveitam das passageiras sem medo de serem pegos. Neste vídeo registrado dentro de um ônibus, uma mulher reage ao perceber que um rapaz encosta nela de propósito. Já esta outra, intimidada, fica sem ação diante do abuso. Não importa se é no ônibus ou no metrô, se o coletivo está lotado ou não. Geralmente o homem fica encostando nas mulheres, assim, tendo um pouco mais de liberdade do que elas dão. Às vezes a mulher fica calada porque fica mais constrangida. Mas eu já vi casos de gente que desceu na parada assim que o homem encostou. E nem era a parada da pessoa, só por medo. O abuso sofrido pelas mulheres no transporte público era tratado como uma contravenção penal. O autor pagava apenas uma multa. A partir de agora, a importunação sexual é crime. O abusador pode pegar até 5 anos de prisão. No exercício da presidência da República, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, sancionou um projeto de lei que tipifica e pune com mais rigor este tipo de prática. Tornar mais robusta a proteção da mulher, proteção da imagem, da integridade física e psíquica, enfim, da dignidade da mulher. Passam a ser crimes, por exemplo, a importunação sexual e a divulgação de fotos sem o devido consentimento. Aumentam-se ainda as hipóteses de ação penal incondicionada e as penas para estupro coletivo. Esses são inegáveis avanços e necessários avanços legislativos na proteção da mulher. Promotor, vários crimes aí tiveram um aumento de pena e foi transformado em crime a importunação sexual. Isso é uma grande conquista, isso vai ajudar a impedir que casos assim continuem acontecendo? A pena hoje colocada para esse tipo de crime tem um patamar sancionatório de 1 ano até 5 anos. Isso significa dizer que o Ministério Público, seguramente, havendo prova, havendo indícios de autoria, ele formula a ação penal em desfavor desse agente criminoso, independentemente de manifestação de vontade da vítima. O único instituto hoje despenalizante cabível para esse tipo de conduta será o da suspensão condicional do processo, que é um instituto por meio do qual, depois da ação penal já recebida e processo crime já instaurado, ou seja, aquela pessoa já figura como acusado de um processo crime, o processo fica suspenso por um período de prova, que pode variar de 2 a 4 anos, que, se bem cumprido por esse acusado, o processo então é extinto e afastado a eventual hipótese. Mas o ponto fundamental que está presente aqui é, independentemente do advento de uma sentença condenatória, a suspensão condicional do processo também é uma medida de responsabilização. Então, significa dizer que uma pessoa que eventualmente delineia essa conduta terá uma resposta formalizada do Estado, que eu acho que essa sim é a medida mais adequada e própria para que ocorra a prevenção de condutas indesejadas como essa. Faço só o destaque, Flávia, de que, embora haja mesmo essa visibilidade necessária de que essas alterações legislativas busquem dar melhor tutela, cuidado à situação das mulheres em violência, esses tipos penais não têm como vítimas apenas mulheres. Então, a vítima pode ser... Normalmente a gente pensa em mulher, mas o homem também pode ser vítima. Crianças, adolescentes, enfim. A gravidade da resposta varia a depender da situação específica e do caso concreto. Mas é importante destacar que, embora saibamos nós todos que esses fatos guardam maior ou de maneira mais corriqueira vítimas mulheres, igualmente pode acontecer se a vítima for homem. E essa possibilidade de prisão, doutora Mônica, isso pode afastar, fazer refrear aí esse instinto que as pessoas têm e continuam importunando as outras no transporte público ou em outros locais? As pessoas que não são pedófilos, que não são sociopatas, que não são, elas podem ser freadas pelo limite. Agora, o abuso, a pessoa abusada, em geral, abusa. Funciona como um ciclo, né? Então, essas pessoas que já tenham sofrido essas situações, não tenham cuidado, não tenham se tratado, não tenham, sem atenção, não deram atenção devida para a situação,
pode ser que isso não seja suficiente. Talvez seja necessário um tratamento para alguma delas. Isso traz uma figura, Flávia, se me permite um comentário, que agora que a ação penal é incondicionada, isso significa dizer que até mesmo os agentes responsáveis por eventual prevenção, repressão, agentes de segurança dos transportes coletivos, ou mesmo a polícia militar em atuação de policiamento ostensivo, ela já não mais depende da provocação da vítima. Faz atuar, faz cessar a ação criminosa, isso já fazia independentemente da manifestação da vítima, mas igualmente promove o encaminhamento à presença da autoridade, por aí vai. Eu acho que o fundante aqui é a gente eventualmente enfrentar essa, então, naturalização de fatos assim, porque isso é uma mudança de cultura, é algo realmente mais complexo, mas não pode ser naturalizado, que é como se acontecia. E o que fazer se você presenciar uma cena dessas? Nós temos uma dúvida sobre isso. Pode mostrar aqui. Meu nome é Luana Lobão e eu sou de Manaus. O que devo fazer quando encontro alguém com uma atitude suspeita em local público? Promotor, o que fazer? Bom, a figura criminosa. Figura criminosa, ela pode ensejar por qualquer do povo a voz de prisão em flagrante. Para além dessa figura, igualmente, se pode provocar a polícia militar, polícia civil, enfim, aquela que tiver de modo mais próximo ao local, para que faça a intervenção e, se o caso, dê voz de prisão em flagrante àquela pessoa. Mas agora, com essa figura criminosa, passa-se a ter uma possibilidade de reação tal qual ocorreria com qualquer outro tipo de crime. Qualquer do povo pode dar voz de prisão em flagrante a essa pessoa e agentes de polícia têm o dever legal de fazê-lo. E as pessoas estão mais atentas, doutora Mônica? Elas estão denunciando mais agora que sabem que isso é um crime? Acho que elas ainda não estão com essa coragem toda. De vez em quando a gente escuta o relato de que uma deu umas bolsadas e já teve mais coragem para dar umas bolsadas, mas para denunciar, você tem visto? Eu acho que isso deriva igualmente dessa mudança de cultura e de uma prática por parte do Estado do acolhimento dessa vítima. É importante destacar isso. Crimes dessa natureza, quando a vítima leva ao conhecimento da instância policial, do Ministério Público, da Justiça de uma maneira geral, é importante que a vítima seja acolhida e recebida num espaço propício a isso. Então, o mais importante, muitas das vezes, do que a própria previsão de uma sanção elevada, isso é relevante, não é desimportante, mas mais importante do que isso é, por exemplo, uma vítima que se aproxime ao dar a notícia de um fato como esse, que ela se sinta acolhida, que tenha um espaço de fala, tenha um espaço de voz, que seja tratada dentro da sua dignidade, tenha respeitado esse espaço de intimidade. Nisso parece que nós temos avançado bastante, ou seja, e isso tem sido objeto de avanço até por conta do enfrentamento da violência contra a mulher, que do ponto de vista legislativo já tem sido uma prioridade do Estado brasileiro ao longo dos tempos. E para a vítima, doutora Mônica, faz diferença o fato dela denunciar, dela conseguir falar sobre o assunto, até para depois ela conseguir seguir em frente com a vida? Porque quando você não tem essa condição, você continua sentindo que todas as pessoas têm, que essas pessoas têm um poder sobre você, de fazer com você aquilo que você não quer. Se você tem como botar limite, se você tem como denunciar, se você tem... Então, com certeza você sente que isso realmente te traz mais dignidade. Então, emocionalmente, é indiscutível. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Antes, nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre o crime de importunação sexual. Aqui no estúdio eu converso com a médica Mônica Mulatinho de Almeida, especialista em educação sexual, e com o promotor de justiça Antônio Suxberger, que é professor de Direito Penal e Direitos Humanos. E algumas cidades como Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro já adotaram o vagão exclusivo para mulheres no metrô. Nele, homem não entra. O problema é que nem todos respeitam o espaço feminino. E aí, o que fazer? Vamos conferir mais uma dúvida. Pode mostrar. Meu nome é Vanessa, de Caeté. Eu gostaria de saber o que devo fazer quando vejo um homem no vagão de metrô destinado para mulher. Promotor, o que pode ser feito? O transporte coletivo é transporte público, está sujeito à regulamentação. As pessoas que são usuárias desses transportes igualmente se sujeitam a essa regulamentação. Se há uma regulamentação específica destinando espaços, áreas e vagões, no caso, para situações de gênero, ou mesmo situações de idosos, ou mesmo pessoas enfermas, a não observância dessa regulamentação enseja situação de irregularidade para aquele usuário. O usuário pode ser impedido de utilizar o serviço.
Então, há situações de enfrentamento em que o usuário vira e fala que tem o direito de estar ali, ele tem o direito de estar ali, mas desde que observada a regulamentação. Então, numa situação em que um usuário de sexo masculino se apresente, por exemplo, num vagão destinado exclusivamente ao gênero feminino, ele pode ser muito bem proibido de circular naquele transporte coletivo e, caso não atenda a essa ordem legal emanada, ele pode ingressar em outras situações de ilegalidade, até mesmo a previsão mais grave, que seria o crime de desobediência, no qual ele pode incorrer. E geralmente esses vagões são identificados, né, doutora Mônica? Não dá para dizer que não sabe, que não pode entrar ali, né? Não, porque, por exemplo, no metrô, no Rio, é vermelho. O vagão tem a tarja vermelha. É a tarja da mulher, é o vagão da mulher. Normalmente está bem identificado. E essa é uma boa medida para poder proteger as mulheres desse assédio? A melhor medida seria a educação, né? Seria a gente... Não precisar ter uma lei, não precisar ter manifestações como essa. Ressignificando valores, mas isso assim a longo prazo. A curto prazo eu acho que é uma boa medida. E vamos ao último vídeo enviado para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Eu sou a Alice de Uberlândia. Vítima de importunação sexual tem direito a receber indenização? Promotor, em algum caso, cabe indenização? Quando um juiz condena alguém criminalmente, ele pode antecipar determinado valor indenizatório à vítima. O Superior Tribunal de Justiça, igualmente o Supremo, já reconheceu que esse valor indenizatório ele deve ser apurado in re ipsa. O que significa essa expressão latina? Que ele deriva da prática do crime. E isso tem que ser aferido caso a caso. Então, havendo a condenação, pode muito bem o juiz criminal antecipar isso. Não havendo a condenação, ou seja, incidindo medidas outras, como a suspensão condicional do processo, ou situações que terminam esse processo sem a solução condenatória, a vítima pode buscar a reparação de eventuais danos que ela experimente, tanto materiais como igualmente danos morais, na esfera civil. Agora, a gente sabe que o dinheiro não vai reparar o psicológico da vítima. Como fazer isso, doutora Mônica? O que a vítima deve fazer para poder passar adiante e seguir em frente? Se a partir desses eventos ela começar a se sentir desconfortável, ver que está com sentimento de menos-valia, que a autoestima está baixando, ou que está ficando mais triste, ou que está ficando mais ansiosa, ou que aquilo deixou ela muito estressada, ou que está sonhando, que está tendo pesadelo, buscar um serviço terapêutico. Tanto tem os serviços do SUS, como também tem as faculdades, que têm os seus serviços, né, psicológicos, que prestam um serviço bem legal. Então, é bom buscar, é bom falar, é bom processar, elaborar toda essa situação para a vida seguir em frente. E só destacar, Flávia, que esse encaminhamento da vítima aos serviços de atenção psicológica, médica, acompanhamento terapêutico, ele não ocorre apenas no âmbito da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha dá muito destaque a isso, mas hoje essas disposições igualmente se encontram afirmadas no próprio Código de Processo Penal, no que diz respeito ao tratamento da vítima de uma maneira geral. Então, tanto melhor que o Estado se organize, seja por meio do seu Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, para que ocorra esse encaminhamento. É certo que a rede pública não apresenta a qualidade ou desejada, ou muitas vezes tem uma situação de precariedade, mas o fundante de uma vítima, quando busca o sistema de justiça, é que ela se sinta acolhida, sinta de alguma maneira ouvida e atendida no que seja o minimamente possível para tentar, enfim, restabelecer a situação atingida pelo crime. Até nos tribunais tem esse serviço, Sim, né? exatamente. Deriva de uma legislação geral. A pessoa saber disso, porque a gente muitas vezes pensa que é só com uma violência mais grave. Uma importunação também dá esse direito. A gravidade do crime para a vítima é a maior gravidade possível. Então, para o sistema de justiça, nós normalmente aferimos a gravidade do crime pelo preceito sancionatório, pela periculosidade do réu, mas para a vítima, o menor crime é o mais importante dos crimes. É o que ela sentiu ali na hora. Exatamente. Então, eu acho que essa preocupação com a vítima de uma maneira geral é algo que o Estado brasileiro muitas vezes peca na realização do seu sistema de justiça, mas igualmente nós temos experimentado alguns avanços em iniciativas boas práticas difundidas Brasil afora que espera-se alcance uma uniformidade geral em todos os casos. No SUS, na Secretaria de Saúde, tem um trabalho belíssimo, né, do Projeto Margarida, do Projeto Violeta, do Projeto das Mulheres que sofrem situações de violência. E o trabalho é belo, as profissionais são qualificadas, agora as condições de trabalho é que não andam permitindo, os profissionais extremamente capacitados, trabalhos belíssimos acontecem. E o que pode ser feito para garantir que a proteção estabelecida pela lei alcance as vítimas? Vamos conferir as opiniões. Tinha que ter mais segurança, ter um policial também dentro do metrô que possa também estar evitando também
esse constrangimento com as mulheres. Tem que ter essa fiscalização, tem que observar, porque só a lei, na teoria, não vai mudar muita coisa. Essa lei é muito importante, né? A mulher vai se sentir mais segura com essa questão. Então, tem que ter prioridade, né? Porque às vezes as mulheres cansadas chegam do trabalho, querem um descanso e tem essa importunação. Isso é constrangedor. Se acontecer, tem que falar mesmo, tem que denunciar, chamar atenção, não pode ficar calada, tem que fazer isso e ficar público para eles verem que a gente não está brincando, que isso é realmente sério. Tudo que é feito para beneficiar as mulheres e defender e proteger, eu acho que é válido sim. Doutora Mônica, a conscientização da população é fundamental, não é mesmo? Todo mundo tem que ser tratado como um ser humano, né? E tem que ser acolhido como um ser humano. Então, assim, a gente tem que saber os direitos que a gente tem que saber onde se reportar, e para isso está tendo, né, essa nossa voz, essa nossa oportunidade de... E viralizem essa informação, né? É um direito, é mais um direito, que ótimo. E a fiscalização também é fundamental, né? É preciso ter pessoas treinadas ali no transporte público para ajudar as vítimas. Na fala das pessoas, de uma maneira geral, você nota ali a percepção de segurança, a necessidade da indignação se transformar em ação, dar voz a essas denúncias. Então, tudo isso deriva de uma postura cidadã em relação a isso. É claro que a atitude fiscalizatória, o atendimento prevencional, a presença da própria polícia ostensiva ou de agentes de segurança de uma maneira geral são fatores intimidatórios dessas condutas. Mas, igualmente, que haja um espaço de empoderamento, de percepção cidadã dessas vítimas e da população em geral, que efetivamente em espaços públicos de ampla circulação, igualmente apresentem um comportamento de absoluta inadmissibilidade no que diz respeito a esse comportamento. Eu faço uma comparação aqui ao surgimento dos espaços reservados para gestantes, portadores de deficiências e idosos, que até então, a coisa de 20, 25 anos atrás, era uma novidade na nossa legislação. Eu me recordo quando da implementação desses espaços, houve vários enfrentamentos de pessoas que se recusavam a respeitar isso. E hoje, o que você percebe de uma maneira geral? Que as próprias pessoas tomam partido, digamos assim, de eventual conflituosidade para poder chamar a atenção da pessoa. Ei, esse espaço não é seu, esse espaço é reservado a alguém que precisa mais do que você. A expectativa de que essa mudança da legislação seja acompanhada de uma mudança da nossa cultura, que não haja mais essa naturalização de comportamentos absolutamente repugnantes, como é o da importunação, mas que, sobretudo, as pessoas se sintam à vontade no espaço público e de respeito à própria intimidade. Então, acho que essa é uma mudança esperada e desejada pela alteração legislativa. Sozinha, a lei não faz nada, mas ela é um ponto importante para, talvez, alavancar essa mudança. Agora, eu fui tocada pela frase de uma das moças que falou aí, a gente sai do trabalho e ainda tem que passar... Nossa, ainda tem que passar por isso. Exatamente. Não precisa, né? Pelo amor de Deus. E antes de encerrar o programa de hoje, a gente vai ouvir o depoimento da Cíntia Souza, que passou pela situação que nós tratamos aqui. O caso dela foi um dos que chamou a atenção e fez com que a contravenção fosse transformada em crime. Pode mostrar aqui. Olá, meu nome é Cíntia, eu falo aqui de São Paulo. Vou contar um pouquinho da minha história, do que aconteceu comigo no ano passado. Em agosto do ano passado, eu sofri um abuso sexual dentro do ônibus. Onde um homem aproveitou que eu estava distraída, se masturbou e ejaculou no meu pescoço. Eu registrei o boletim de ocorrência na época, mas não foi suficiente. Ele foi solto no dia seguinte por uma contravenção penal que não caracterizava crime esse tipo de importunação sexual. E hoje eu estou muito feliz, né, porque entrou em vigor uma nova lei que agora acredita-se que importunação sexual é crime. E essa lei realmente ela me representa a mulher brasileira, porque nós precisamos sim de justiça, precisamos desse apoio, porque não é fácil estar no ônibus, estar tão vulnerável e ainda assim não ter uma lei que venha nos representar com verdade. Acho que o depoimento da Cíntia diz muito, né? Essa lei garante um amparo, uma proteção para as vítimas, não é, promotor? Na época que aconteceu esse evento, houve uma divulgação muito grande da mídia e um problema jurídico, efetivamente, porque não se sabia muito bem como tipificar aquela conduta. Porque as contravenções penais, elas não têm uma vítima dirigida de maneira específica. São figuras penais de menor gravidade que dizem respeito a uma objetividade jurídica difusa.
Ao mesmo tempo, aquela figura absolutamente repugnante de que a Cíntia foi vítima, também havia uma dificuldade de se saber, por exemplo, se aquilo ali seria algum tipo de injúria real, que é um crime contra a honra. Então, houve realmente, além da questão da repugnância quanto ao fato, a dificuldade de enquadramento típico naquela figura, que acabou redundando, diga-se de passagem, seja por uma opção, seja por outra, na colocação em liberdade daquela pessoa. Tecnicamente falando, a decisão, embora cause espécie, cause algum tipo de insatisfação geral, tecnicamente, os profissionais que estavam ali envolvidos, eles não se viram em outra situação que não a solução, então, adequada. Depois se percebeu, eu me recordo que ele tinha uma série de incidências assemelhadas, e aí sim, por conta dessa reiteração, é que se conseguiu dar algum tipo de resposta mais gravosa àquilo. Hoje, efetivamente, agora a gente dispõe de uma figura criminosa, são pouco elogiáveis as figuras de expansão do direito penal para tutela de bens jurídicos, de uma maneira geral, mas realmente uma figura como essa talvez efetivamente reclamasse um tipo penal específico. E hoje a gente tem essa figura hoje apenada com 1 ano a 5 anos de reclusão. E para a vítima faz toda a diferença ter essa proteção, esse amparo da lei, né, doutora Mônica? Nossa, indubitavelmente. Indubitavelmente, porque aí você resgata a sua dignidade, o seu sentimento, o seu valor, você sente, gente, alguém cuida de mim, né? Isso não pode acontecer. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Mônica, promotor Suxberger, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!